Olá, eu sou Rosa Formiga e você está no Família na Real. Esse podcast é voltado às relações familiares e afetivas, seja no contexto jurídico ou psicológico. Se esses temas te interessam, pode entrar para o nosso bate-papo e já pega sua xícara de café. Gratidão por estar aqui, espero te fazer uma boa companhia. Episódio de hoje, alimentos gravídicos. Esse é um tema bastante recorrente em nossa área de atuação. Muitas mulheres gestantes têm essa dúvida e nos procuram na Defensoria Pública para saber se nesse período de gestação, em que muitas vezes elas se encontram bastante vulneráveis emocionalmente e também financeiramente falando, elas teriam direito de receber um auxílio do suposto pai dessa criança. Então eu já te peço que me siga aqui no canal do YouTube, se inscreva, ative as notificações, que todas as sextas-feiras nós temos episódios novos. Peço também que você compartilhe com um amigo, mande suas dúvidas que nós tiraremos com todo prazer. Peço também que nos siga no Instagram Rosa Viana Formiga, que todos os dias nós temos conteúdos relevantes em nossa área de atuação. Então, vamos analisar hoje vários pontos importantes da lei que veio regulamentar os alimentos gravídicos, que foi a Lei 11.804 de 2008. E ela veio aí proteger o que a gente chama de nascituro, que é aquela criança que ainda não nasceu. Desde a sua concepção, o Código Civil ele já traz uma proteção a essa criança. E a lei, que foi publicada desde 2008, ela veio, além de impor uma obrigação alimentar ao pai dessa criança, ela veio também assegurar uma gestação saudável para a mãe, para o feto, que necessitam de cuidados especiais nesse momento. E aí nós temos o artigo 2º dessa lei, que ele veio definir o que são os alimentos gravídicos, que são aqueles valores suficientes para cobrir despesas adicionais do período de gravidez. Exames, alimentação especial, uma assistência médica psicológica que essa mãe possa vir a ter necessidade, exames complementares, internação, parto, medicamentos, tudo que essa mãe vier a precisar relacionado com a gestação, ela poderá requerer em forma de pensionamento nessa fase de sua gestação. Lembrando que esses alimentos, eles devem ser fixados também obedecendo ao binômio necessidade-possibilidade, bem como a proporcionalidade. E nós vamos explicar como. O rol que existe na lei aí dessas necessidades é um rol exemplificativo. E claro, o juiz ele pode considerar outras despesas além da que se encontra ali no artigo 2º. A legitimidade ativa, quem é que pode pedir os alimentos gravídicos? É a mulher a gestante. Só que a lei, ela também, conhecida como LAG, Lei de Alimentos Gravídicos, em seu parágrafo único do artigo 6º, ela traz ali um dispositivo processual interessante, que determina que, após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos, eles ficam convertidos em pensão alimentícia em favor do menor. Ou seja, após o nascimento com vida, a titularidade dessa demanda automaticamente vai se transferir para essa criança. Mas aqui o importante é esse período, os alimentos gravídicos. Quem é titular desse alimento é a gestante, é aquela que está necessitando de todas essas despesas, esses tópicos que nós falamos aqui no artigo 2º, essas necessidades, essa alimentação no que tange a todas essas despesas que é inerente a esse período. E a legitimidade passiva, obviamente, é o suposto pai, né, desse nascituro, porque aí não tem nenhum parente, a lei não prevê
a possibilidade de se pedir alimentos gravídicos a qualquer outro parente, e sim ao suposto pai. E os alimentos gravídicos, ele tem os pressupostos de sua fixação, que são previstos no artigo 6º. Importante aqui dizer que basta indícios dessa paternidade. O juiz ele vai receber a inicial convencido da existência desses indícios, ou seja, não há necessidade da produção de provas robustas para se fixar alimentos gravídicos, até porque é impossível nesse período. Os médicos eles não recomendam a realização de qualquer exame de DNA no período de gestação. Portanto, essa mãe ela vai trazer algumas provas que nós falaremos adiante sobre a possibilidade daquele pai ser realmente o pai daquela criança. Ou seja, ela tem que agir e deve agir de boa fé. Não indicar pessoas que ela não sabe ser o pai, porque senão isso acarreterá consequências, inclusive de danos morais. O artigo 2º, parágrafo único, ele diz lá: os alimentos de que trata este artigo refere-se à parte das despesas que deverá ser custeada pelo futuro pai, considerando-se a contribuição que também deverá ser dada pela mulher grávida, na proporção dos recursos de ambos. Ou seja, a própria lei ela já prevê a questão do binômio aliado aí ao princípio da proporcionalidade. Existe um assunto que é bastante polêmico em relação aos alimentos gravídicos, que é desde quando são devidos esses alimentos gravídicos. Nós sabemos que a mulher, quando ela requer alimentos gravídicos, muitas vezes são de relações ali eventuais, um encontro. Portanto, a partir dali, esse pai ele nega que é o suposto pai, ou ele, de certa forma, não ajuda nesse período, prefere esperar que a criança nasça para ele ter essa certeza. Então, valendo-se dessa possibilidade que a lei oferece à mãe, ela pode, então, se valer do pedido de alimentos gravídicos, mas quando o juiz fixa esses alimentos, a partir de quando é devido, muitas mães chegam à defensoria e dizem: doutora, desde o início da gravidez que eu estou gastando ali, tenho despesa, esse pai vai ter que ser obrigado a pagar esse período? Bem, é um assunto polêmico, nós temos aí duas teorias, duas opiniões em relação a isso. Uma que diz que é desde a concepção, ou seja, desde quando a criança foi formada, e outra diz que é a partir da citação do suposto pai. E essa corrente, vamos dizer assim, doutrinária, de que defende que deve ser a partir da citação, baseia-se ali no parágrafo 2º do artigo 13 da Lei de Alimentos, que prevê que os alimentos, em qualquer caso, vão retroagir a data da citação, com base também no disposto no artigo 11 e no própria súmula do STJ, a 621, que fala que os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento vai retroagir a data da citação, vedadas aí a compensação e a repetibilidade. Esse é um assunto mais técnico, mais jurídico, que mais os colegas advogados que estão vendo esse podcast vão entender melhor. Mas eu achei interessante trazer para o nosso episódio de hoje, que já temos aí o 8º episódio de hoje. Nosso podcast tem caminhado, graças a Deus, com bastantes feedbacks legais, e a gente entendeu mesclar sempre de uma forma que seja interessante, que seja útil para o profissional da área, bem como para a sociedade e aqueles que estão aqui e têm a oportunidade de ter acesso a esse conteúdo que a gente prepara com tanto carinho e com tanta dedicação. Então, essa corrente, ela sustenta que a partir da citação do pai de que o juiz fixou aqueles alimentos
Todavia, a advogada Maria Berenice Dias, que também foi desembargadora do TJ Rio Grande do Sul, ela publicou um artigo importantíssimo em maio de 2023 no IBDFAM, no site do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, sobre o seguinte título: Alimentos gravídicos, direito exigível desde a concepção. E ela diz que os alimentos provisórios, eles são concedidos a título de tutela de evidência, conforme o CPC em seu artigo 311, 2 e 4, a autorizar sua exigibilidade a partir da fixação liminar. Portanto, ela diz que trata-se de uma tutela antecipada, uma tutela que, como todas as tutelas cautelares, ela tem uma eficácia mesmo antes da citação do réu. E aí ela diz: o fato desse artigo 13, ao tratar das ações revisionais, prever a retroatividade do encargo alimentar à data da citação, refere-se às hipóteses em que não houve a concessão ainda desses alimentos provisórios a título de tutela antecedente ou incidente. E ela fala, aliás, a expressão legal, em qualquer caso, os alimentos fixados retroage à data da citação, ela diz o quê? Que essa expressão retroagir significa que antes da citação não havia ainda alimentos estabelecidos. Por quê? Porque aí sim vai retroagir a data da citação. Mas na ação de alimentos gravídicos em que o juiz já fixou os alimentos provisórios, ela entende que não, que tem que ser desde a concepção, até porque a lei ela explicita que a responsabilidade parental ela tem início quando da concepção, ou seja, os alimentos gravídicos eles são devidos, portanto, da concepção ao parto. E aí também ela fala de vários tribunais, doutrinas, que já também entendem dessa forma. Cita uma jurisprudência do TJ Goiânia e ela também finaliza com um fundamento forte de que foi vetado o dispositivo da lei à época que previa o dever de pagar os alimentos a contar da citação do réu. Ou seja, ela defende com argumentos fortíssimos que esses alimentos gravídicos eles são devidos à data da concepção, até para que nós preservemos aí o verdadeiro fundamento da lei de alimentos gravídicos, que é proteger essas mães, especialmente aquelas vulneráveis economicamente. Eu também, no meu entendimento, eu me posiciono que sim, é devido desde a concepção. Então, o juiz fixando alimentos provisórios, muitas vezes essa fixação, ela demora para acontecer. Na prática, o que a gente vê é que os juízes, eles arbitram esses alimentos, às vezes, até depois que a criança já nasceu, e a mãe fica aí impedida de receber esse período em que ela teve tantos gastos com a criança e que não é justo, porque nós temos uma lei que garante o dever desse pai em pagar os alimentos também no período de gestação, em dividir com a mãe todas essas despesas que foram pagas durante esse período. Então, sim, nós entendemos conforme professora Maria Berenice, de que eles são devidos desde a concepção. Mas nós podemos aí sustentar, né, da forma melhor para o cliente que a gente está atuando, tendo em vista que ainda não temos uma posição definida totalmente no STJ, exceto nas situações dos alimentos sem ser os alimentos gravídicos, os alimentos normais em que se pede e aí sim sustenta-se que é desde a citação. O prazo para o réu contestar aqui nessa ação é de 5 dias. E aí nós vamos falar sobre um assunto importante que são as provas. Como nós falamos, esse tipo de alimentos, eles são destinados especialmente para aquelas gestações decorrentes de relacionamentos eventuais. Então, nesse caso, as provas, elas são provas frágeis.
Então, nessa ação, o que o advogado ali deve provar, né, deve trazer aos autos para se provar? O estado de gravidez, que se comprova aí com o exame, né, que aquela mãe encontra-se gestante, indícios de paternidade, necessidade oriunda da gravidez, capacidade financeira do réu. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas provas que nós mencionamos. Primeiro, juntar documentação padrão, que é ali documentos pessoais daquela mãe, indicar comprovante de residência, documentos pessoais, o comprovante da gravidez como documento indispensável à propositura da ação, documentos que provem ali na medida do possível indícios dessa paternidade, consubstanciados na relação que existiu ali entre autor e réu, né, e requerido. Então, como nós sabemos, essas provas elas estão relacionadas muito mais à existência de um relacionamento ou de nem que seja uma saída, encontros, conversas que levem a crer que houve uma relação sexual entre aqueles pais, como, por exemplo, cartas, fotografias, mensagens eletrônicas, tudo que nós temos hoje no meio digital e tecnológico que a gente possa trazer, bem como escrito, e pode ser complementada, claro, por testemunhas que deverão ser arroladas já com inicial. Mas é claro que, para que o juiz fixe os alimentos gravídicos, ele não precisa ouvir testemunha, até porque isso seria na própria audiência, em que, geralmente, naquele momento, já se tem a fixação dos alimentos gravídicos. Nós temos também documentos que provem a necessidade de despesas adicionais naquele período da gravidez ou dela decorrente, da concepção ao parto, como nós falamos, tudo que possa provar em relação à alimentação dela, se ela tiver que se alimentar especialmente por alguma razão, de não ter que comer muito açúcar, de tomar um leite diferente, enfim, qualquer tipo de alimentação especial que vá requerer um gasto mais elevado, assistência médica, exames, como nós falamos anteriormente, terapias indispensáveis também, que podem ser indispensáveis nesse momento, a juízo do médico, e outras que ele, juiz, considere pertinentes. Em relação à possibilidade do alimentante, que é aquele que vai pagar a pensão, se possível, ela juntar uma cópia do contra-cheque, do holerite, e caso contrário, ela deve alegar na inicial essa possibilidade financeira do réu, que vai ser provada ali ao longo do processo pelos mesmos meios de provas legais e admitidos pelo direito. Mas nós gostaríamos aqui sempre de chamar a atenção que no caso de se usar provas por meio digitais como fotografias, prints de conversas mantidas pelo aplicativo WhatsApp, que nós inclusive temos decisões no STJ admitindo esse tipo de prova, que se traduz em indícios de paternidade, nós temos que ter o cuidado aí de lavrar a ata notarial. E o que eu gostaria aqui de chamar a atenção é se essa gestante ela não tiver essas provas, porque acontece, como eu disse, acontece de ser um encontro casual, de serem poucos encontros, de ela não ter provas nesse sentido, e ela não tem como trazer aos autos. Mas a jurisprudência entende que nessa situação o juiz ele vai ter sim que fixar esses alimentos gravídicos, exatamente porque essa questão de gastos específicos com a gestação, efetivos dispêndios que a gestante teve ou está tendo com a gravidez, como alguns juízes de família insistem em solicitar, a gente muitas vezes não consegue trazer ao processo. E aí, se realmente não for fixados os alimentos gravídicos em benefício da proteção integral, do princípio da proteção integral à criança e ao adolescente,
nós teríamos aí a perda da aplicabilidade dessa lei, especialmente para as gestantes, como eu disse, as gestantes economicamente hipossuficientes, cujas necessidades são quase sempre relacionadas às condições mínimas de subsistência, tanto dela como da criança. E que, claro, elas possuem sérias dificuldades na produção de provas documentais nesse sentido. Então, sim, provada a gravidez, indícios de que essa mãe realmente está grávida e ela trazer o nome do pai, qualificação do pai, a prática familiarista, ela mostra que geralmente sim, é uma afirmação verdadeira. Raramente essa mãe vai pedir alimentos gravídicos numa situação em que aquele suposto pai realmente não é o pai. Então, a prática, ela vem aí trazer essa frequência e essa possibilidade de se conseguir alimentos gravídicos, mesmo sem essas provas robustas em relação aos indícios da gravidez. E após o nascimento, é possível que esse pai, ele negue a paternidade. E o que é que vai acontecer? Então, a prática forense, ela tem ordinarizado o feito, ou seja, caso exista dúvida da paternidade, poderá ser realizado o DNA e, se confirmado, haverá aí a conversão dos alimentos gravídicos em alimentos definitivos em favor daquela criança. Então, nós temos essa possibilidade prevista expressamente na lei de alimentos gravídicos. Durante aquele período de gestação, todas as necessidades da mãe vão ali ser supridas com os alimentos gravídicos. Mas, se essa criança nascer, vai perder o objeto, a ação de alimentos gravídicos, a doutrina, a jurisprudência e a própria lei já são unânimes no sentido de que não, de que apenas será convertido em alimentos definitivos ou em ação de investigação de paternidade cumulado com alimento. Essa possibilidade de cumulação, ela vem aí em respeito ao princípio da celeridade, da economia processual, da efetividade, principalmente da proteção e do melhor interesse da criança, que não teria sentido se entrar com uma ação autônoma de investigação de paternidade para se confirmar essa paternidade. Então, após o nascimento da criança, se esse pai se recusar a registrá-la, o que é bem comum de acontecer, ele poderá solicitar a realização do exame de DNA. E aí sim, após a confirmação desse exame, o juiz vai tornar definitivo os alimentos gravídicos. E aí, nessa situação, entende-se que os alimentos vão retroagir, portanto, à data da concepção, né? Já que esse pai, ele prorrogou esse processo com essa dúvida e a criança não pode ser prejudicada por conta disso. E aí nós temos uma possibilidade lembrando também da questão da irrepetibilidade, que é um princípio que norteia os alimentos, que é a não devolução pelo credor de alimentos daqueles valores já recebidos pelo pai. Então, a regra é que a criança, ela não devolva esses alimentos que foram recebidos pelo pai, certo? Mas existe já um movimento, né, na justiça, na doutrina, no sentido de relativizar esse princípio da irrepetibilidade. Em algumas situações, como a mãe agir de má fé nesse caso. E numa situação, por exemplo, de agir de má fé, esse pai que foi acionado nos alimentos gravídicos, ele poderá também entrar com ação de regresso contra o verdadeiro pai, caso ele seja localizado. E nessa situação da mãe agir de má fé? E aí nós alertamos aqui
as mamães grávidas que forem pedir alimentos gravídicos, só faça se realmente ela tiver certeza de que aquele cidadão é o pai, certo? Porque se ela agir de má fé, poderá nos mesmos autos, inclusive, responder por danos materiais e morais, representando um abuso de direito, que vai se equiparar a um ato ilícito, podendo responder aí, tanto por dano material como por dano moral. É possível se pedir uma ação de execução de alimentos? Sim, é possível. Ou seja, após o nascimento da criança, se não tiver sido pago pelo pai os alimentos gravídicos, a própria criança vai ter essa legitimidade ativa, porque é como se houvesse uma sucessão aí da mãe para a criança com seu nascimento, que passa a ser, como nós dissemos no início, autora dessa ação. Então, como nós dissemos anteriormente, a ação de alimentos ela não se extingue ou perde seu objeto no caso do nascimento da criança, vez que os alimentos eles ficam convertidos em pensão alimentícia até uma eventual ação revisional ou exoneração ou resultado em ação de investigação ou negatória de paternidade. E isso é uma decisão do STJ que vem tirar qualquer dúvida acerca dessa possibilidade de extinção ou perda do objeto da ação dos alimentos gravídicos. Então, nós trouxemos pontos importantes aqui, fazendo aqui uma recapitulação que a gente sempre gosta de fazer ao final dos nossos episódios. Nós trouxemos a lei que regulamenta o alimento gravídico, que é a Lei 11.804 de 2008. Ela visa assegurar uma gestação saudável para a mãe, para o feto, que necessita de cuidados especiais. A própria lei define o que são esses valores devidos aí pelo pai, que tem relação com despesas adicionais no período da gravidez, despesas relacionadas à alimentação da mãe, assistência médica, psicológica, exames complementares, internações, medicações. Lembrando que todo esse rol previsto na legislação é um rol que é exemplificativo, pois o juiz poderá fixar a pensão se baseando em outros gastos que não constam ali no artigo 2º. Esses alimentos gravídicos, eles também vão obedecer ao binômio necessidade-possibilidade, bem como a proporcionalidade, também que é previsto na própria legislação. Legitimidade ativa é da própria mulher gestante, no caso do pedido de alimentos gravídicos. E após o nascimento, nós temos a titularidade da demanda sendo automaticamente transferido para a criança. A legitimidade passiva é do suposto pai. Nós temos aí os pressupostos para a fixação apenas indícios da paternidade, não necessitando, portanto, o juiz de provas robustas para a fixação desses alimentos gravídicos. Lembrando que existe uma polêmica no que tange ao momento de que deve ser pago os alimentos, ou seja, se eles vão retroagir à data da concepção ou à data da citação. Entendimento da maioria da doutrina e do STJ de que retroage à data da citação, assim como os demais alimentos no que tange a revisional e exoneração. Destacamos o entendimento de alguns autores, como o da doutora Maria Berenice, que entende que é desde a concepção, pela própria natureza e finalidade dessa norma, que dos alimentos gravídicos. E falamos também das provas, que devem ser umas provas relacionadas ao estado de gravidez, a indício da paternidade, necessidade dessa gravidez,
e a capacidade financeira do requerido, mas se essa mãe não tiver todas essas provas, a prática tem trazido, sim, a possibilidade do juiz fixar esses alimentos provisórios, e se ele não estiver convencido, é que ele marque uma audiência para que ouça testemunha e as partes, e do contrário, a lei perderia essa aplicabilidade, especialmente no que tange às pessoas economicamente vulneráveis. Existe também a possibilidade de, após o nascimento, existir ali uma ordinarização do processo, no sentido de se transformar e poder se fazer um exame de DNA para confirmar a paternidade, caso o suposto pai, a pessoa indicada no polo passivo, ela tenha dúvida dessa paternidade. Chamamos a atenção também para a questão da má-fé. A mãe, ela tem que estar de boa fé, entrar com a ação sabendo que aquele cidadão é de fato o pai da criança, e também a possibilidade desse pai que foi acionado de má-fé entrar com a ação de regresso contra o pai verdadeiro, e essa mãe responder também por essa atitude de má-fé, responder tanto materialmente como moralmente. E nós também reforçamos a ideia presente na doutrina e na jurisprudência de que essa ação ela não se extingue ou perde seu objeto com o nascimento da criança. Pelo contrário, nós temos um artigo expresso que fala que os alimentos gravídicos eles vão se converter em pensão alimentícia, até que seja revisado, exonerado pelo interessado. Então, pessoal, o que a gente tinha de mais importante para trazer sobre alimentos gravídicos, nós falamos no episódio de hoje. Qualquer dúvida, manda aí que a gente tem o maior prazer em responder. Já estão chegando muitas perguntas em todos os episódios, a gente tem tentado responder todas. Se a gente não responder pelo YouTube, pode ir lá no Instagram, que a gente vê mais, a gente tem olhado mais, por conta de a gente ter que postar lá, estar postando todos os dias. E a gente, claro, reforça o pedido para você se inscrever no canal, ativar as notificações, ficar ligado todas as sextas-feiras, episódio novo aqui no canal, seja sozinha ou com um convidado especial que na semana seguinte nós teremos por aqui. Agradeço a sua escuta e até a próxima.